Fala galerinha, sou Felipe Bruno e a tabela em andamento da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2025. Pela terceira rodada, nós tivemos o empate 2-2 entre a América de Sergipe e Barra de Santa Catarina. O Flamengo de Guarulhos ficou no empate 0-0 com o Internacional. O 15 de Piracicaba venceu o Canaã do Distrito Federal por 2-1. Araguacema goleou o Monte Roraima por 3-0. Inter de Minas e Marcílio Dias ficaram no empate 1-1. A Ponte Preta empatou 0-0 com o IAP do Maranhão. Já o Novo Horizontino goleou Genos por 3-0. Quem também goleou foi o Red Bull Bragantino, que venceu por 5-0 a União Araguainense. O Piauí venceu o Estrela de Março por 3-0. O Falcon do Sergipe ficou no empate 0-0 com o Dourados do Mato Grosso. Já o Porto Velho venceu o Rio Branco do Acre por 4-2. O Nacional e o Vasco ficaram no empate 1-1. O Aster Itaquaquecetuba ficou no empate 0-0 com Vila Nova. Já o Cuiabá venceu Santa Fé por 2-0. O Votorati venceu o ABC também por 2-0. O Goiás venceu Taubaté por 2-1, mesmo placar da vitória do União Suzano contra o Avaí. O América Mineiro venceu o Esfera por 1-0. Ibrachina e Náutico ficaram no empate 1-1. Já a Portuguesa venceu o América do Rio de Janeiro por 3-1. O Sergipe venceu Madureira por 3-0 e o Santo André venceu o Corinthians por 2-0. Nós também tivemos a vitória do Capivariano 3-0 para cima do Bahia, hein? E o Atlético Goianiense venceu a Itapirense por 4-0. Nesse momento, o Serra Branca da Paraíba vai vencendo o Picos do Piauí por 2-1. Lembrando que essas duas equipes já estão eliminadas da Copinha. Logo mais às 9h30 da noite teremos 15 de Jaú e São Paulo. Esses resultados, vamos para a classificação, começando pelo grupo 1, onde o Botafogo é o líder, 9 pontos, Votuporanguense a segunda colocada com 6, ambos classificados. O Floresta ficou em terceiro lugar com 3 pontos e o Fast Clube na lanterna com 0. Floresta e Fast Clube eliminados. Grupo 2, a Ponte Preta terminou essa fase na liderança com 7 pontos, o IAP do Maranhão ficou em segundo com 5, eliminados, terceiro colocado Cuiabá, com 4 pontos e o Lanterna Santa Fé com 0. Pelo grupo 3, o líder foi o Operário do Paraná com 9 pontos. O Santa Cruz ficou em segundo lugar com 4 e garantiu a classificação por conta do saldo de gols. Eliminado então o terceiro colocado Tanabi, também com 4, e o Lanterna Força e Luz com 0. Pelo grupo 4, o líder foi o Criciúma nessa fase de grupos com 9 pontos. O Mirassol ficou em segundo lugar com 6. Criciúma e Mirassol classificados. Capitão Poço ficou em terceiro lugar com 3 pontos, está eliminado, junto com Rio Branco do Espírito Santo, que foi o Lanterna e fez 0. Pelo grupo 5, o líder foi o Guarani com 6 pontos, mesma pontuação do segundo colocado Atlético Mineiro, os dois estão classificados. O terceiro colocado Nova Iguaçu com 4 e o Lanterna Francana com apenas 1 ponto estão eliminados. Pelo grupo 6, o Botafogo de Ribeirão Preto terminou na liderança do grupo com 7 pontos, o Bandeirante em segundo com 6, ambos classificados. O terceiro colocado Azures do Paraná com 4 e o Lanterna Tunaluso do Pará com 0 estão eliminados. Pelo grupo 7, a Ferroviária terminou essa fase de grupos na liderança com 7 pontos. O Santos ficou em segundo lugar com 6, ambos classificados. O terceiro colocado Tirol fez 4 pontos e está eliminado, assim como o Lanterna Jaciobá, que fez 0. Pelo grupo 8, o São José do Rio Grande do Sul ficou na liderança com 6 pontos e está classificado, assim como o segundo colocado Vitória da Bahia, que tem 5 pontos. Eliminados, o terceiro colocado Comercial de Ribeirão Preto com 4 pontos e o quarto colocado Retrô com apenas 1 ponto. Pelo grupo 9, nós tivemos
Classificados aí com o fechamento da fase de grupos, o Água Santa na liderança com 6 pontos e o CRB segundo colocado também com 6 pontos. Eliminados o terceiro colocado, Brasiliense com 3 pontos e o Lanterna Tupã também com 3 pontos. Já pelo grupo 10, o Fluminense terminou a fase de grupos na liderança com 9 pontos, classificado, assim como o segundo colocado Linense, que fez 6 pontos. O terceiro colocado, a Inter de Limeira, com 3 pontos, e o quarto colocado, Coimbra, com 0, estão eliminados. O grupo 11 começou com a classificação com São Paulo na liderança 6 pontos, mesma pontuação do 15 de Jaú, segundo colocado, Serra Branca, da Paraíba e Picos, do Piauí, com 0 já estavam eliminados, São Paulo e 15 de Jaú classificados. Logo mais às 9h30, São Paulo enfrentando o 15 de Jaú. E após esse jogo, teremos a atualização aí nos comentários do resultado entre a partida entre São Paulo e 15 de Jaú e como ficou a classificação do grupo 11. Lembrando mais uma vez que São Paulo e 15 de Jaú estão classificados. Nesse momento, a Serra Branca vai vencendo o Picos do Piauí e vai chegando aí aos 3 pontos no grupo. Bom, pelo grupo 12, nós temos a seguinte situação. O Juventude, líder com 6 pontos, já está classificado. O América de Natal, segundo colocado com 4 pontos, também está classificado pelo saldo de gols. O Operário do Mato Grosso, em terceiro lugar com 4 pontos, está eliminado. E o quarto colocado, Comercial do Tietê, com 3 pontos, também já está eliminado. Pelo grupo 13, já tivemos também os 3 jogos. Cruzeiro classificado com 7 pontos na primeira posição, Real Brasília em segundo com 5, o terceiro colocado foi o São Carlos com 4 pontos e a Imperatriz do Maranhão com 0, lanterna do grupo, Cruzeiro e Real Brasília classificados. Pelo grupo 14, nós temos a Portuguesa na liderança com 7 pontos, também tivemos aqui os 3 jogos, Portuguesa classificada, assim como a América do Rio de Janeiro, segundo colocado com 6 pontos. O Atlético Goianiense, terceiro colocado com 4, está eliminado, assim como a Lanterna Itapirense, que tem 0. Pelo grupo 15, o Desportivo Brasil, ao término de 3 rodadas, terminou na liderança com 5 pontos, está classificado, assim como o Coritiba, segundo colocado. O Dom Bosco do Mato Grosso, com 4 pontos, está eliminado, assim como o Hercílio Luz, lanterna do grupo, com apenas 1 ponto. E pelo grupo 16, nós temos aí na liderança o Capivariano, com 7 pontos, classificado, assim como o segundo colocado Bahia, que fechou essa fase de grupos com 6 pontos. Já o Sergipe, terceiro colocado, com 4 pontos, e o Lanterna Madureira, com 0, estão eliminados. Já pelo grupo 17, o líder é o Osasco Audax com 9 pontos. Terminou assim a fase de grupos, né? O segundo colocado foi o Atlético Paranaense com 6 pontos, ambos classificados. Eliminados o terceiro colocado Mazagão com 3 pontos e o Lanterna Ferroviário com 0. Já pelo grupo 18, o líder Novo Horizontino fechou com 7 pontos. O segundo colocado Votorati também com 7 pontos, ambos classificados. O terceiro colocado ABC fez 3 pontos, eliminado, assim como Lanterna Genos, que fez 0. Já pelo grupo 19, o líder Palmeiras fez 7 pontos, classificado, assim como o segundo colocado Oeste com 5. Já Santa Cruz do Acre, terceiro colocado com 2 pontos, e o Lanterna Náutico de Roraima com 1 ponto estão eliminados. Pelo grupo 20, o Sport, com 2 jogos, né, já está classificado com 6 pontos, primeiro colocado, referência ao segundo colocado também com 6. Cascavel e Boa Vista do Rio de Janeiro estão eliminados, lembrando que neste grupo ainda teremos mais um jogo. Assim como pelo grupo 21, onde o Grêmio é o líder com 6 pontos e já está classificado. O segundo colocado, Porto Vitória, tem 3 pontos. O terceiro colocado é o Atlético Guaratinguetá com 1 ponto, mesma pontuação da Vitória da Conquista, que é o lanterna do grupo também com 1 ponto. Nesse caso aqui, o segundo, terceiro e quarto colocado brigando aí pela última vaga. Já pelo grupo 22, terminou os 3 jogos, né? O Goiás na liderança com 9 pontos, está classificado. Quem também garantiu a classificação foi o segundo colocado, Marcílio Dias, que fez 4 pontos. Já eliminados, o terceiro colocado, Taubaté, com 3 pontos, e o Lanterna Inter de Minas, aí com 1 ponto. Já pelo grupo 23, tivemos ainda 2 jogos, né? Neste grupo, não 3. O primeiro colocado é o Zumbi de Alagoas com 6 pontos, já está classificado. O segundo colocado, Flamengo, com 3. O terceiro colocado, Esporte Clube São Bernardo, tem 1 ponto. E o quarto colocado, Cruzeiro da Paraíba, também com 1 ponto. Flamengo, Esporte Clube São Bernardo e Cruzeiro da Paraíba disputando a última vaga.
Já pelo grupo 24, o líder é o Red Bull Bragantino com 9 pontos, o segundo colocado é a União Suzano com 6, ambos classificados. O terceiro colocado é o Avaí com 3 pontos, eliminado, assim como Lanterna União Araguainense. Já pelo grupo 25, onde só tivemos 2 jogos, o líder é o Fortaleza com 4 pontos, o segundo colocado é o Ituano com 4, o terceiro é o Carajás com 1, mesma pontuação do Lanterna São Bento. Pelo grupo 25 está tudo a definir na última rodada. Grupo 26 acabou a fase de grupos, o América Mineiro na liderança, 9 pontos, classificado, assim como o segundo colocado, Esfera, que no caso fez 6 pontos. Eliminados, o terceiro colocado Piauí com 3 pontos e o Lanterna Estrela de Março, que fez 0 e também está eliminado. Já pelo grupo 27, terminou a fase de grupos com Santo André na liderança com 9 pontos. O Corinthians ficou em segundo lugar com 6. As duas equipes já estavam classificadas e estão classificadas, né? O terceiro colocado é o Porto Velho, com 3 pontos, eliminado, assim como a Lanterna Rio Branco do Acre, que tem 0. Pelo grupo 28, o Falcon terminou a fase de grupos na liderança com 5 pontos, mesma pontuação do segundo colocado Vila Nova, ambos classificados. O terceiro colocado Astre Itaquaquecetuba ficou com 4 pontos, está eliminado, assim como Lanterna Dourados do Mato Grosso, que no caso só fez 1 ponto. Pelo grupo 29, o Flamengo de Guarulhos terminou na liderança, fase de grupos com 7 pontos. O Barra de Santa Catarina ficou em segundo lugar com 4 e está classificado junto com o Flamengo de Guarulhos. Já o América do Sergipe, pelo saldo de gols, por um gol de diferença, né? Ficou em terceiro lugar com os mesmos 4 pontos, mas está eliminado, assim como o Lanterna Internacional, que só fez 1 ponto, uma campanha terrível do Internacional na Copinha, não conseguiu vencer nenhuma partida. Pelo grupo 30, o Ibrachina ficou na liderança com 7 pontos, mesma pontuação do Náutico, as duas equipes classificadas. O terceiro colocado, Araguacema, com 3 pontos, está eliminado, assim como o Lanterna Monte Roraima, que não fez nenhum pontinho. Já pelo grupo 31, ainda teremos mais uma rodada neste grupo, mas já estão classificados em primeiro lugar neste momento, né? O Juventus da Moca com 6 pontos e o segundo colocado, o Ceará, com 6 pontos, ou seja, as duas equipes aí na última rodada vão tentar assumir aí garantir a liderança do grupo, mas já estão classificadas. O terceiro colocado, Trindade, e a Lanterna Portuguesa Santista estão eliminados. E pelo grupo 32 está definido os classificados. O 15 de Piracicaba terminou na primeira posição com 7 pontos. O segundo colocado foi o Vasco com 3 pontos. O que chamou a atenção na campanha do Vasco nessa copinha é que o Vasco não perdeu nenhum jogo, mas também não ganhou nenhum jogo. O Vasco se classificou com a pontuação extremamente baixa, eu diria. Apenas 3 pontos, 3 empates foram suficientes para o Vasco se classificar para a próxima fase. Consequentemente, o terceiro colocado, Canaã, do Distrito Federal, com 2, e o Nacional de São Paulo, Lanterna, com 2, estão eliminados.